Quem foram essas Amazonas do passado, né? As loiras, as ruivas e as morenas. Qual é a descendência dos dimensionais? Já que em uma das hipóteses, o que se ouve falar do reino de Avalon, é de que a Viviane, que seria a Senhora do Lago, teria sido filha de Diana. Sim. E Diana é muito semelhante a Maria Madalena. Olha. E para a gente contextualizar agora o nosso país, com um local que encontrei no interior do Rio Grande do Sul, que se chama Bretanha. E a gente não faz sentido algum. Lá no interior, a gente ouvia esse nome. Qual seria o sentido disso no Brasil, né? É uma referência a quem, ao que houve nesse passado, quem vivia ali, que até hoje permanece esse nome, né? Que permaneceu. Sim. Então é um local, agora que eu escrevi aqui, que é bem, quase uma divisa entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, do Brasil, né? Próxima à cidade de Jaguarão, que se encontra essa localidade da Bretanha. E que algumas traduções de Bretanha também, que eu encontrei, que poderia ser Pretanique, a origem dos bretãos, ou será que eram bretãos? Né? Qual era a origem étnica desse povo, dessa região? Que me faz lembrar também dos egípcios, dos povos egípcios, que provavelmente habitaram essa região, né? Onde tem evidências sobre essa descendência étnica nessa região das Sete Correntes também. Que legal. Então, sobre a Bretanha e a Viviane, então, que era a Senhora do Lago, segundo as histórias, que seria, no caso, filha de Diana, que é muito semelhante a Maria Madalena, talvez seria algo do tipo, primeiro nós somos os dimensionais, né, que a gente vinha para cá e voltava, e depois a gente veio e perdeu o corpo físico, né? Poderia ser essa relação entre Diana e Maria Madalena, de repente. Mas, então, contextualizando sobre essa ideia de Avalon ser na Grã-Bretanha, na Bretanha, né, na região dos britãos, que a gente conhece, que a gente ouve falar da história, a gente vê também em Porto Alegre os tuatas de Danã, que se refere à deusa Diana. A gente vê isso claramente na fachada que eu vou mostrar depois. Então, que período foi esse em que as mulheres elas tinham uma evidência maior na história, né? Que a gente ouve falar também do sultanato das mulheres, que provavelmente tem relação com o Império Otomano, esse império dos sultãos do passado, né? Que essa origem do nome sultão provavelmente também foi aqui, né? A gente ouve, por exemplo, é um nome muito semelhante a capitão em espanhol, né? E a gente ouve falar como capitã, sultão, tucumã. Ao meu ver, tem relação com esse local da Argentina, né? E a gente tem culturas, então, de Diana, tanto em Porto Alegre, como na Argentina, em São Paulo. Então... E sobre a Bretanha, né? A Bretanha quando o Arthur é levado pela Morgana para Avalon para se curar, foi ferido numa batalha, em seguida ele vai para a Bretanha. Então, esse nome acabou me lembrando que ele também é citado lá na lenda celta de Avalon, né? A Bretanha. Então, está tudo interligado, né? Essas personalidades, né? Com esses períodos das mulheres do passado, né? Então, marquei no mapa, então, esses locais onde vê esses símbolos das Amazonas mais antigos. E essa é a fachada em Porto Alegre, então, dos Tuatas de Danã, que é uma referência a esses deuses, ao qual os celtas, né? Eles mantinham contato. Esses eram os conhecidos deuses do povo celta, né? Que era da Irlanda, então, dessa antiga Bretanha. Que eu rabisquei aqui, que a gente vê que é Tediana, então, é uma referência aos Tuatas de Danã. Então, Tediana, verdade. Então, a origem desses povos, como no caso o celta, os portugueses e os espanhóis, ao meu ver, também se deu aqui no Brasil. Porque a gente tem a referência deles aqui, né, nesses monumentos no Brasil, mas também vem em outros locais. Porém, se a origem da humanidade foi aqui, provavelmente esses povos também se originaram aqui. Isso aí. Aí eu tenho um videozinho falando no canal falando sobre essa questão da Espanha e Portugal. Então, mais uma imagem dessa edificação. E uma pintura de 1881, que mostra o rei Arthur, quando foi ferido, né? E ele estava, então, na Bretanha, como você falou, né? Ele foi até a Senhora do Lago, e a gente vê claramente ali na foto, pena que não dá para ampliar, eu esqueci de ampliar. O rei Arthur deitado, uma das Amazonas,
está fazendo algo nesse sentido aqui, não sei o que ela, né? E a outra, que está do lado de verde, do lado direito, ela está fazendo algo em relação ao frontal. Ela está aqui, assim, ó. Então, essas Amazonas, elas possuem o reino de Avalon no passado. As mulheres possuíam outras habilidades, né? Treinar. Habilidades extrasensoriais desenvolvidas, né? No filme mesmo, a Viviane, ela faz assim, esse gesto com as mãos para quando ela estava ensinando a Morgana sobre dominar o fogo e a água. Nossa, não lembrava disso. Ela faz esse gesto. E sobre aquilo que a gente ouviu na live ontem, da nota Cal, né? Da 8ª nota, olha que interessante, ele foi ferido, então elas estavam fazendo algum tipo de tratamento, digamos assim, para ele, mas elas, as que estão sentadas, elas estão tocando um instrumento, uma harpa e outro instrumento. Que legal. Então, as músicas, né? A vibração, né, sonora que curava no passado. Isso, incrível, verdade. Né? A gente ouve falar, mas a gente encontra as coisas, né, nas pinturas também. E uma edificação com um templo, né, com várias colunas, como a gente é acostumado a ver nessas edificações antigas, né? Sim. Ó, a Marina também está comentando. A Marina, Você tira tantos conhecimentos da Argentina. Você sabe muito da Argentina, é verdade? Por quê? Não sei. Será que já vivemos aí? Sobre de onde eu tiro, é bastante intuitivo, analisando a história de que a gente tem conhecimento até hoje, né? Com todas essas esculturas, essas pinturas e obras de arte. É uma relação, né, entre mais intuitiva, né? Interligando as coisas. Porque a gente tem muita referência, né, a céu aberto. A gente tem bastante edificações interessantes, como essa que eu, né, vi em Porto Alegre. E na Argentina tem muitos também. Então, nessa outra imagem, que é o mesmo artista que fez a imagem, a pintura anterior, a gente vê, então, a tábua redonda, uma reunião entre, provavelmente, será que eram esses reinos do passado? Legal de se pensar. São 9 pessoas sentadas, né, em torno da mesa. Parece... Eu pensava que pudesse ser o rei Arthur, mas eu suspeito que seja Merlin, aquele que tem um artefato no colo. Esse do centro que está com uma coroa? Isso. Tá. Eu fiquei em dúvida, né? Se era Arthur ou Merlin, mas hoje... Porque tem um outro com outra coroa ali, né? Isso, o da direita. O da esquerda também, que esse suspeito que seja o rei Arthur. Verdade. Então tem 3 aí com coroas. E uma mulher com coroa também. E olha que interessante, né? Todos eles tinham algo sobre a cabeça também, né? Será que eles também utilizavam abaixo da cabeça algum tipo de artefato, né? Por que será que eles mantinham a cabeça coberta? Todos, na verdade, estão até a camponesa aí, né? Que parece que está convidando eles para alguma coisa. Então, eles estariam sendo convocados pela busca por uma estranha donzela. Alguém deve ter sido raptado, enfim, algo nesse sentido. E interessante que, né, são todas as cadeiras iguais, menos a de uma pessoa que eu achava que era um homem também, mas parece uma mulher, vendo a próxima imagem. Então, será que eram os 7 reinos e mais Merlin e alguma sacerdotisa? Né? Poderia ser uma situação, né? Então, sobre aquilo que a gente comentou sobre as canções, né? Esse retrato aqui que se refere à canção do amor também, muito interessante, né? Como será que foi no passado essa vibração em relação ao amor, né? A todos esses artefatos, as harpas, aos sinos, né? Deve ter sido um período muito gostoso de se viver, né? Sim. Contato com a natureza, né? Uma coisa gostosa. Então, eu estava falando antes sobre a simbologia da Árpia. Aqui a gente vê as armaduras dos cavaleiros, né? Que seriam os cavaleiros da Távola Redonda, o rei Arthur. No lado esquerdo, essa moça que eu comentei antes, que não dá para ver muito bem, mas ela tem uma coroa na cabeça, é muito semelhante com aquela que estava sentada à mesa. Né? E todas as outras, as moças, as mulheres, eu esqueci daquele nome, vai na cabeça? Tipo uma tiara, né, de flores. Mas será que eram flores verdadeiras? Ou será que
era algo, algum metal também, né? Na cabeça com alguma decoração, enfim, todas utilizavam, né? Será que tinha alguma função além, né, dessa questão da beleza? É. Então a gente vê um dos cavaleiros segurando, né, o escudo que possui uma harpa. Então a gente vê essa simbologia da harpa nesse passado, e no nosso Brasil inteiro a gente vê a harpa. O outro está segurando um que é uma torre, né? Isso. Uma muralha, né? Isso. Remete também a deusa que tem uma coroa muralha na cabeça, que eu acho que está Murilo, né? relacionada da Rainha de Sabá também, não é? Então, analisando assim, eu também me parece uma relação aos Muril, que a gente tem como referência a Muril, que eles utilizavam muralha, Muril, castelo, né? Ah, sim. Por isso que eu também acho que castelhanos têm relação a isso também, a essa simbologia.